E aí, duelistas, beleza? Primeiro vídeo no canal de Yu-Gi-Oh! No caso, né? O foco desse canal não vai ser exatamente em Duel Links, mas como é uma versão de Yu-Gi-Oh! Que eu jogo, eu vou comentar dele. E eu acho que o primeiro vídeo não poderia ser de nenhum outro deck, com exceção desse deck aqui. Como a maioria de vocês já deve saber, a KC acabou de rolar. E eu queria me testar para fazer esse vídeo. Então eu tentei tirar um DLV20 com esse deck e eu subi do 1 ao 20 com ele. E eu queria mostrar pra vocês esse deck que, na minha opinião, é um deck que faz parte do coraçãozinho. E foi o primeiro deck que eu quis montar nesse jogo, que foi o deck de aroma. Eu já meio que dei um spoilerzinho do deck ali, mas eu vou comentar um pouquinho dele melhor. E eu espero que vocês tenham um pouquinho de calma pra ver esse deck. Vamos lá. Eu estou usando essa configuração do deck de aroma. Se o Duel Links decidir parar de travar, eu agradeço. Obrigado. Eu estou usando essa configuração do deck de aroma e eu já vou dizer que ela não é 100% a melhor versão do deck de aroma que vocês vão ver. E provavelmente alguns de vocês já devem estar falando: ué, mas o cara vai trazer um deck de aroma e ele fala que não é o melhor deck de aroma, a melhor versão? Existem coisas para você mexer na sua opinião, no seu gosto e como você tiver na sua conta também, né? Não adianta você querer ter coisas que você não tem na conta, não adianta você, sei lá, querer usar um livro da lua aqui se você não tem. Então, eu vou dar essa base para vocês aqui e aí vocês podem mexer nela da forma que vocês quiserem. Mas vamos lá. O deck de aroma, ele normalmente usa a versão de equilíbrio, e eu particularmente não gosto da versão de equilíbrio. Eu prefiro muito mais essa versão, que usa a skill da Aki, aquele que cresce no cemitério, porque ela te permite você fazer sincros. E esses sincros vão fazer você normalmente vencer o jogo. Normalmente, eles te dão uma vitória e deixam o deck mais agressivo do que eles são. E para isso a gente está usando essa configuração de deck que talvez para alguns sejam meio estranha, mas eu já vou explicar já. Vamos falar primeiro das estrelas do deck, né, que são as nossas arominhas, que eu tenho quase tudo prismático, do tanto que eu amo esse deck. Eu adoraria que coisas deles não tivessem vindo em em caixa, para que eu pudesse ter essas coisas prismáticas. Mas enfim, tá faltando uma dessa prismática. Tá faltando ter duas dessa prismática, não preciso ter muitas dessas cartas prismáticas. Todos os aromas eles funcionam da seguinte maneira, exceto esses mais novos, que eles vão ter 3 efeitos, né? Os monstros mais novos têm 3 efeitos, mas a maioria deles tem 2 efeitos. Um que é quando você ganha vida, ou melhor, se você ganha vida, né, vamos usar o termo certo, se você ganha vida. E o segundo efeito é um efeito passivo caso a sua vida esteja maior do que a do seu oponente. Vamos começar com a Kananga. A Kananga, os 2 efeitos dela são básicos. O primeiro é que se você tem mais HP que seu oponente, pontos de vida que seu oponente, né, todos os monstros do seu oponente vão perder 500 de ataque de defesa. E o segundo efeito dela é que quando você ganhar PV de ponto de vida, você escolhe uma carta magia que você pode controlar e devolve ela pra mão. Esse efeito é muito bom, ao mesmo tempo que ele é meio ruim. O bom é que ele não destrói, então depende da carta, se ela fala que se essa carta for destruída e tal, esse efeito já não vai ativar. E ela também não vai pro cemitério, então se ela tem algum efeito no cemitério ela não se ativa. Porém ela volta pra mão. E esse é o grande problema desse efeito. Você tem que dar esse efeito normalmente na fase de batalha. Porque se você der na main phase, o seu oponente vai só devolver a carta pra mão e ele pode setar de novo. Então ele não perde essa carta. Se você der no seu turno, ele pode ativar. Então... mas eu posso escolher ativar. Então, você não pode. Todos os efeitos de aroma de quando você ganha vida, eles são obrigatórios. Então você tem que tomar cuidado quando você for usar o efeito da Kananga. Você só vai usar uma cópia dela mesmo. A segunda é a Jasmine. A Jasmine, ela tem o efeito de quando os seus pontos de vida forem maiores do seu oponente, você pode dar um norma adicional de um monstro planta. Normal set, né? E se você ganhar pontos de vida, você compra um card. Esse efeito é maravilhoso, 2 cópias dela, talvez 3, uma muito pouco, vai depender da build que você quiser. A penúltima, teoricamente, aroma que a gente usa é a Rosemary, a Alecrim, né? Os 2 efeitos dela são bons.
entre aspas. Você só vai usar uma dela porque a condição para usar ela é meio complicada. Mas vamos lá. Se você tem pontos de vida maior do que o seu oponente, todos os monstros de planta que você controla, quando atacarem, seu oponente não pode ativar efeitos de monstro. Não me venha aqui nos comentários depois falar: ah, nossa, eu tava com pontos muito altos, bati com todos os meus monstros e eu tomei um afogamento. O seu oponente pode ativar efeitos de trap e efeitos de magia. Isso não inibe o efeito deles. A segunda coisa, não me venha também querer bater no Mayubel e falar: ah, nossa, o meu oponente ele não tomou os pontos de, ele não tomou dano nem coisa do tipo. O efeito da Rosemary, ele nega apenas ele impede que seu oponente ative efeitos passivos, como esse monstro não pode ser destruído por batalha, você não sofre dano de batalha por esse monstro. Eu acho que esses são os únicos dois efeitos que são passivos e que seu oponente não pode ativar. Esses efeitos que não ativam, eles são efeitos inerentes, eles sempre estão ativados, eles não podem acontecer. Então, se você bate com a Alecrim numa Yubel, o máximo que vai acontecer é ela não ser destruída por batalha, porque ela não pode ser destruída por batalha, e o seu oponente não vai tomar dano. Mas ele não pode ativar o efeito de destruir ela, porque ele é um efeito ativável na fase de batalha. Então, Kit Rod você consegue evitar, efeitos de flip você consegue evitar, porque eles são efeitos ativáveis. Acho que até efeitos de falso flip, né? Se esse card for virado, a Rosemary ela consegue negar. Mas efeitos passivos, spells e traps, ela não consegue negar. E ela não nega, ela não permite que ative. E o segundo efeito dela é que quando você ganha pontos de vida, você escolhe um monstro no campo e você vira ele, você muda a posição de batalha dele. O grande problema desse efeito é ele ser obrigatório, porque uma das coisas ruins é você começar seu turno da norma da Alecrim, ativar o campo para ela ficar com 2 de 300 e falar assim: vou passar aquela 2 de 300. Não, ela vai passar para modo de defesa. Então, esse efeito obrigatório dela às vezes é meio ruim. Às vezes ele te salva muito, às vezes ele é ruim. Então, por isso que uma delas é meh. E por fim, a última aroma que a gente usa é a Seraphim. A Seraphim é o tuner do deck. Talvez ela não seja a melhor carta. Você pode querer tirar ela, se você quiser. E ela não tem efeitos de pontos de vida como as outras, ela tem um efeito diferente. Ela tem 2 efeitos que são muito básicos. O primeiro efeito é: no turno de qualquer delícia você pode descartar ela, escolher um monstro aroma no seu cemitério e você vai ganhar pontos de vida igual ao ataque dele. Esse efeito já me salvou algumas vezes, ele é bom, mas ele não é necessariamente necessário. É uma forma de você conseguir healar os seus pontos de vida de forma alta, mas isso não faz tanta diferença assim. O segundo efeitinho dela é que se ela está no seu cemitério e os seus pontos de vida forem maiores do que o do seu oponente, você controlar um monstro aroma, você pode fazer a invocação especial dela do cemitério, porém quando ela sair do campo ela é banida. Você vai usar isso raramente para fazer synchros. E eu digo raramente porque é meio difícil ela aparecer e talvez ela seja uma carta que realmente você possa retirar do deck caso você não queira ela. Por fim, para finalizar todos os aromas do deck, a gente usa a Marjoram. A Marjoram ela tem 3 efeitos e, como eu disse, alguns aromas novos eles têm 3 efeitos. Os 3 efeitos dela são o seguinte: ela é um monstro de nível 5, então ela exige tributo, porém alguns efeitos dela, o terceiro efeito dela normalmente são alguma condição para alguma coisa. Vamos lá. Se o monstro planta que você controla for destruído em batalha, ou seja, em batalha, se o seu oponente der algum efeito que destrói por efeito, você não vai coisar, e não precisa ser um aroma, pode ser qualquer monstro planta, você vai fazer a invocação especial dela da sua mão, e se isso acontecer, você ganha 500 pontos de vida. O segundo efeito dela é que se ela ganha pontos de vida, você pode banir carta do cemitério do seu oponente até o número de aromagens que você controla. Então, se você só tiver ela, o seu oponente destruiu um monstro, você vai ganhar 500 pontos de vida e você vai banir qualquer carta do cemitério do seu oponente. Qualquer. Não é apenas monstros, não é apenas magias ou armadilhas. Você bane o que der. E esse efeito é bom para trollar Blue Eyes. Eu tenho um replay aqui para mostrar para vocês que é trollando Blue Eyes com esse efeito. O último efeito dela é o efeito que você
pouco usa. Mas se o seu PV for maior do que o seu oponente, você não sofre dano de batalha envolvendo monstros planta. Eu acho que eu não usei esse efeito. Eu realmente não usei esse efeito. Essas são todos os aromas e você usa elas em quantidade meio que baixa por causa das traps. Em especial a Ventos Úmidos, porque ela é a sua buscadora do deck. Você paga 1000 pontos de vida para adicionar um monstro aroma do deck para sua mão. Então por isso que você meio que usa quantidades baixas delas, porque você não quer ter elas na mão. E o Guia sempre tem isso, você usa 3 cópias de uma carta quando você quer muito ela na mão, 2 para quando você necessita dela no deck e ela vir na sua mão não é um grande problema, então às vezes você precisa ter um combinho e tal, e deixar 2 no deck é bom. E uma para quando você não quer ver essa carta na sua mão. Você quer buscar ela ou jogar ela no cemitério ou qualquer outra coisa. Então por isso que você usa um. Você vai usar muito essas cartas e você vai buscar elas. E talvez vocês falem assim, mas se você usa uma cópia de cada uma delas, é uma quantidade muito baixa. E se você perder elas, você perdeu, acabou. E a resposta é não, mas eu já vou complementar com o resto das traps. O segundo efeito dessa carta é, se você tiver menos pontos de vida que o seu oponente, você pode ganhar 500 pontos de vida. Você pode usar essas 2 habilidades uma vez por turno cada. Então, você pode pagar 1000 pontos de vida e ganhar 500 na sequência. Normal. A segunda carta é o Vento Seco. Ela tem 2 efeitos. O primeiro efeito dela é, quando você ganha pontos de vida, você escolhe um monstro com a face pra cima que o seu oponente controla e destrói. Esse efeito é obrigatório, então, novamente, todos os efeitos de aroma são obrigatórios, isso é meio ruim. Tome cuidado com ele. O segundo efeito é um pouco mais difícil de fazer, ele é bem mais arriscado, mas às vezes você usa ele para vencer jogo. Se você tem a diferença de 3.000 pontos de vida que o seu oponente, ou seja, o seu HP é 3.000 pontos a mais do que o do seu oponente, você pode pagar a mesma quantidade de pontos de vida e aí você vai destruir o monstro do campo do seu oponente que tem o ataque igual ou menor que o PV que você pagou. Então se você pagou 3.000 pontos de vida e o seu oponente tem 3 dragões brancos, você destrói os 3. É um efeito para limpar campo, às vezes não é tão necessário assim, mas vale. Ambos os efeitos você pode usar uma vez por turno também. E a carta que salva o deck, usa 2, eu vejo muita gente não usar ela, mas ela é excelente, que são os Ventos Abençoados. Ela tem 3 efeitos diferentes das outras traps. Cada 2 deles são para ganhar vida, um deles é para pagar a vida. E pagar a vida é importante nesse deck. Você pode enviar um monstro planta da sua mão ou do campo para o cemitério e ganhar 500 pontos de vida. Esse efeito é muito útil, acreditem. O segundo efeito é, você pode embaralhar um monstro planta do seu cemitério para o deck e ganhar 500 pontos de vida. Normalmente um efeito muito útil. E o último efeito dela é, e é o motivo de eu estar usando tão poucas cópias, você paga 1000 pontos de vida e faz a invocação especial de um aroma do seu cemitério no seu campo. A posição não importa, e você, então todos os seus monstros eles revivem, exceto que o seu oponente bana a sua alecrim, ou a sua cananga, ou qualquer outro bicho, você vai continuar trazendo elas. A penúltima carta de aroma desse deck, a última, penúltima mesmo, né, porque esta deck, é o Jardim do Aromage. Os efeitos dele são o seguinte: você pode ativar esse efeito uma vez por turno e de acordo com o campo. Se você tiver 3 campos ali, você pode descer cada um deles e ativar os efeitos. Contanto que você tenha um monstro aroma, você vai ganhar 500 pontos de vida e todos os monstros que você controla atualmente, todos os monstros no campo vão ganhar 500 pontos de ataque. E esse efeito vale mesmo que essa carta saia, e ele dura até o final do turno do seu oponente. Então, se você ativa esse efeito e o seu monstro ganha 500 de ataque, como por exemplo, sei lá, a Rosemary Serafim, ela vai ficar com 3.000 pontos de ataque, e ela vai ficar com 3.000 pontos de ataque, se o seu HP for maior do que o seu oponente, até o próximo turno. E se você ativar 3, esses bônus vão ficar, independente disso. Por fim, o último efeito é, se um monstro aromático que você controla que faça pra cima for destruído por batalha por efeito, e ele for enviado do cemitério, você vai ganhar 1000 pontos de vida. Fora, esse deck ganha muitos pontos de vida, e eu tô vendo que ter pontos de vida a mais que o seu oponente é muito melhor, então eu preciso buffar muitos meus pontos de vida, correto? Errado. Você não vai se buffar tanto quanto você imagina, você não vai ficar com 8.000 pontos de vida. É muito difícil você querer ativar o efeito dos ventos secos, porque você tem 3.000 pontos de vida de diferença, você está ganhando no jogo.
Então se você está ganhando o jogo, você não vai precisar dessa virada. O motivo disso é porque ganhar pontos de vida no turno do seu oponente te permite que você ative os efeitos dela. Então você vai banir cartas no turno do seu oponente, você vai virar monstro no turno do seu oponente, você vai comprar cartas no turno do seu oponente e você vai devolver spell e trap no turno do seu oponente. Para você fazer isso, você tem que manter a sua vida baixa para você poder ganhar vida com os ventos úmidos. E o pagar meu ponto de vida para reviver um monstro às vezes pode ser meio chato, mas você tá ganhando pontos de vida com. Você vai ganhar pontos de vida logo em seguida, então ele te permite se healar. E essa é a grande magia do deck. Você não pode estar sempre com HP mais alto. Você tem que estar com a quantidade mediana de ficar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Por fim, a última carta, as duas últimas cartas desse deck, eu acho que é melhor falar da Rosina Tour. Todo mundo conhece essa carta. Quem viu e mexeu com deck de aroma sabe como ela funciona. O efeito dela não importa. A única coisa que importa é que ela é um monstro tuner. Planta, porque o efeito do aquilo que cresce no cemitério é o seguinte, caso alguém não conheça, ele deixa o vergo obscuro no começo do duelo no seu cemitério. Quando o monstro regulador tipo planta é invocado invocação normal, você pode fazer invocação especial dele, por isso ele te permite fazer invocações das Synchros de nível 5 com ela. E aí, evidentemente, o foco desse deck são monstros Synchros de nível 5. E o que você vai usar são essas duas cartas mesmo. Mas não é tão ruim você ter outras coisas. Ela só vai servir para isso. E as duas últimas cartas eu estou usando a Muralha dos Espinhos porque ela já é da box dos aromas. Porém, ela pode ser mudada por qualquer outra trap de defesa ou spell de defesa. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês não usem traps contínuas ou spells contínuas. Inclusive, eu não gosto de usar a outra spell do aroma, a jardinagem aromática, justamente porque você não tem muito espaço no seu campo. Você ficar ocupando um espaço do seu campo com uma spell contínua é ruim. E essa carta também não faz tanta diferença. Ganhar esses 1000 pontos de vida não muda o jogo. Se você quiser adicionar a bergamota para dar perfurante ou não, eu acho que fica muito pesado, mas caso você queira tentar, ou o Lauren para tentar fazer outros Synchros, beleza. Se você quiser usar corte do karma aqui, se você quiser usar controle, se você quiser usar Highlight Break, se você quiser usar qualquer carta que é ativável, big joias. Esse é o main deck. O extra deck eu vou comentar agora bem rapidinho, porque não tem muito o que comentar sobre ele no momento. Você usa a Seraph Rosemary, a famosa Rosa Maria. Ela é um tuner genérico. Os efeitos dela são dois. Quando seu HP for maior que seu oponente, todos os monstros planta que você controla ganham 500 pontos de ataque e defesa. E o outro efeito dela é o seguinte: quando você ganha pontos de vida, você escolhe uma carta do campo do seu oponente e você nega os efeitos dela até o final do turno. Você tem que tomar muito cuidado, porque se você quer que esse efeito seja um negate, você tem que estar pensando à frente. Aroma é um deck que você tem que tomar muito cuidado em negar coisas. Com a Rosemary Seraph é muito mais complicado. Pelo seguinte, caso essa carta fosse quando, eu posso estar até errado sobre como a nomenclatura desse card, como a nomenclatura disso ia funcionar, mas se eu não me engano se ao invés de ser você ganhar pontos de vida fosse quando você ganhar pontos de vida, esse evento seria instantâneo, ou seja, no momento que você ganha pontos de vida, ele já gera chain. Não é assim, você tem que ganhar pontos de vida para depois gerar os efeitos. Então você consegue negar um círculo de magia do Mago Negro com a Seraphim, mas você não consegue negar uma spell de ritual. Por exemplo, se você tem um Siegfried, eu acho que tem algum monstro. O melhor exemplo, já que a gente está no Duel Links, o Xien. O Xien ele consegue negar uma spell. Então ele pode negar uma spell de ritual, porque o oponente está ativando, ele nega ela e pronto. A Seraphina não consegue fazer isso, porque quando você ganhar pontos de vida, a carta não vai estar ela vai entrar em chain na ativação do ritual. Então o cara vai ativar o ritual, você vai ativar o efeito da sua trap, ganhar
500 pontos de vida, ou aqui você ganha 500 pontos de vida, resolveu o efeito do seu ritual, e aí sim você vai poder ativar o efeito de negação da Alecrim. Então, cuidado com o efeito dela. Você tem que ser muito preciso se você quiser negar coisas rápidas. Infelizmente, o deck funciona assim. Você consegue fazer a Serafim ela ter efeito de não ser. Seu oponente não ativar efeito de monstro. Porém, às vezes o Armados é melhor, porque ele não vai deixar seu oponente ativar nada. Então ele não ativa nem trap, nem efeito de spells ou efeito de monstro. Então ele é melhor às vezes que ela. Você tem que tomar cuidado porque ele não revive. Os outros 5 eles ficam muito opcionais. Eu deixei um Black Rose Dragon aqui porque eu gosto do Black Rose Dragon. Ativar o efeito dele às vezes pode ser bom, mas eu realmente não usei o Black Rose Dragon nenhuma vez que eu meme. Você consegue fazer ele com uma Alecrim e uma Rosa de Natura. Eu coloquei o Stardust aqui também. Não usei ele nenhuma vez, não invoquei ele nenhuma vez. Eu acho que eu fiz alguma vez um Dragão de Restolho, mas o bicho que talvez você vai fazer é a Rosa Esplêndida. Você consegue fazer ela, ainda assim não é uma garantia 100% disso. Esse é o deck. Como eu disse, o Extra Deck você pode usar ele de outras formas. O Main Deck você pode adicionar algumas outras coisas, mas o Core está aqui. Vamos ver então algumas replays do deck aqui. Eu guardei algumas que foram muito interessantes. Eu espero que vocês gostem de como o deck funcionou na prática. Replays favoritos, vamos lá. Eu vou começar, vamos lá, com um deck meio baixo. Vamos começar com um deck de Magnets, né? Tava enfrentando o mexicano aí. Perfeitinho. Eu tava jogando Satokabe, eu pensei que ia ser um Blue Eyes, mas não foi. Era a minha jogada de subida, se eu ganhasse eu levava. Pausa. A minha mão veio horrorosa. Veio péssima, 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 péssima. Eu não tem um jeito de ganhar pontos de vida aqui. Isso é ruim. O melhor jeito do Aroma é você ter uma coisa para você ganhar pontos de vida, você ter um monstro e você ter uma forma de interagir com o seu oponente. No caso, alguma desses muralhas tinham que ser alguma coisa para ganhar pontos de vida. E é por isso que eu não gosto de equilíbrio. Às vezes as coisas já vêm na sua mão e você não precisa dele. Você precisa de alguma coisa para ser agressivo e rápido. Essa move é uma bosta e algumas jogadas seriam melhores com outras cartas. Vou acelerar aqui porque, enfim, né? Magnus, o cara vai jogar. Fez o normal dele, jogou o segundo normal, buscou o bicho, darará, beleza. Passou o turno. Fiz a minha arominha, ganhei ponto de vida e comprei. E é por isso que a Jasmine é muito boa. Você basicamente compra sempre 2 cartas. Uma no seu turno, uma no turno do seu oponente. Então você sempre está dando muitas draws de graça pelo efeito dela. E isso te faz voltar pro jogo muito facilmente. Ele desceu aqui o bichinho dele. Fez o campo, passou o campo, e aí eu tava naquela situação maravilhosa. Ele fez o Alucard aqui, eu falei assim, mano, ele pode poupar qualquer uma das 2 traps, ele só não pode poupar o meu vento seco, porque se ele poupar o vento seco, não tem como voltar pro jogo. Ele poupou o que não era o vento seco, ele buscou o Berserker aqui, e eu tava segurando esse Berserker, porque eu não queria ativar essa trap, pelo único simples motivo que eu queria que o Berserker ele tentasse tirar uma trap minha. Eu pensei que ele ia descer aqui, ativar os efeitos, banir as cartas e tal, só que ele não ia ter munição, então pra pensar, ele não ia ter munição, então de qualquer jeito seria uma jogada ruim, mas eu tava esperando isso e aí ele fez essa play de só atacar, eu limpei o campo dele, ganhei ponto de vida, fiz a minha jogada de fazer o normal da Angélica, e aí o Verge Escuro veio. Nessa situação, se você tem um 5 que é nível 3, se você quiser colocar no deck, você até pode, mas eu fiz o Armados aqui e fiz a invocação normal adicional da Rosemary,
porque a invocação de Sarah não, a invocação normal dela, e eu pude bater. Como os dois monstros estavam negando efeito, se ele tivesse qualquer coisa na mão ali, como Kit Royd, ele só podia jogar Kit Royd ou Cribble, ele não ia poder ativar os efeitos, e a gente vence no OTK, não OTK, mas um ataque bruto, né? O segundo vídeo, eu vou ter que fazer isso, eu vou mostrar esse replay de Blue Eyes. E essa replay é uma replay muito legal, porque eu bano os 3 Blue Eyes do cemitério do cara. Blue Eyes é uma match meio ruim aqui, porque o cara vai descer o Spirit, e o Spirit vai banir uma Spy Trap sua e você vai perder algum recurso nesse meio. Então, apesar disso, eu ganhei bastante de Blue Eyes. Eu acho que eu perdi pra muito pouco Blue Eyes. Eu enfrentei muito Blue Eyes na KC, cara. Foi muito Blue Eyes. A mão aqui, ela veio melhorzinha. Ela não veio como destruir, poupar, qualquer coisa do tipo. Mas ela veio melhor, pelo menos tem o plays. Fiz o meu sincrozinho aqui. Busquei a carta pra já seguir jogando, tá? Ganhei ponto de vida só pra ir equilibrando. Beleza, nesse momento aqui, eu ia comprar cartas, ele deu o controle aqui na pedra só pra ele fazer a invocação do bicho dele, e eu fiquei muito cagado com isso. Porque eu pensei, ok, eu vou perder uma das minhas coisas e eu não vou poder continuar jogando. Só que ele desceu o Blue Eyes normal dele, e essa aqui foi a grande graça. Aí ele foi lá, fez o Blue Eyes grandão, eu acho que ele não imaginava que eu tinha como vencer, e eu dou uma parede. E essa parede, ela destrói o bicho dele, deixa todos os Blue Eyes. O Blue Eyes ele não tem proteção, então ele vai resolver as coisas na brutalidade. E às vezes a brutalidade não resolve contra o aroma. Aí, só de sacanagem, eu fiz isso. Eu enviei a Majoran com o efeito da benção para ir lá, comprar a carta e depois poder reviver ela. Esse é uma das principais razões de você poder usar esse negócio muito bem, porque você às vezes vem com algum peso na mão, você descarta, ganha ponto de vida, no próximo você está pagando mil invocando esse bicho. E no caso outra coisa que essa trap consegue fazer também, além de te salvar nesse caso de com uma carta muito pesada na mão, é que você consegue fugir de certas cartas. Por exemplo, seu oponente vai dar algum efeito para destruir um monstro seu, ou banir um monstro seu. Você pode tributar ele para ganhar pontos de vida e você não perde o bicho, depois você consegue reviver. Ela te salva legal. Aí o que acontece? Seguiu, ganhei ponto de vida e tal, eu vou lá, bano 1, bano 2, bano 3. Os 3 Blast do deck do cara foi pro cemitério. Ele me deu uma parede, ele tentou resistir aí, foi meio chato. Mas ele não tinha como voltar a jogar. Aí aqui eu fiz esse negócio que eu falei, ó, eu paguei pontos de vida para só tirar a minha Rosemary daqui, porque ela tava nucada. Eu fiz outras plays e segui com o jogo, que era bem melhor. Eu banei o cemitério inteiro do cara, ele não quis continuar jogando, ele só deu surrender mesmo e fechou. O próximo replay vai ser um replay contra um dos decks que eu acho muito chato de enfrentar, que é o Desperado, né? O deck do Dragon Revolver. Eu consegui ganhar dele, mas numa choradeira meio brava, mas a gente conseguiu vencer. Eu acho que eu só venci um desses também, alguma coisa assim. Não apareceu tanto pra mim na KC os decks de Desperado. O cara foi, mestre, já sabia que era o Desperado, ele ganhar aqui rapidinho. Tá, ele começa a me dar esse normal e aí eu nuco, porque eu faço esse evento e falo assim, não, beleza, eu não posso fazer o monstro síncrono, a minha Aroma Seraph, porque ela é um monstro do tipo luz, mas eu posso fazer o Armados, só que eu esqueci que o Armados era um bicho de luz também. Então eu só passei com a Muralha de Espinho no campo vento seco. Foi triste passar com isso daqui, mas passamos. Ele veio, quis bater, eu dei evidentemente a muralha, destruí os bichos dele, ele me deu o Dragão Revolver e eu perdi tudo. Na sequência aqui eu fui não deixar ele entrar na Battle Phase, eu quis ganhar pontos de vida para destruir o bicho dele. E comprar uma carta, destruir, beleza, ele buscou o dragão de cano duplo, ele foi lá, desceu os bichos dele, matou, eu entrei com a Marjoran, banindo cartas,
E fui revivendo os bichos e aí começa. Compra, bane, destrói, compra, bane, destrói, compra, bane, destrói. Ele foi tentando fazer a jogada dele, mas ele até me deu um corte do karma, mas ele não teve como voltar, né? Ele viu que ele não tinha mais play pra fazer e eu acabei vencendo de um Desperado. Fui. Eu suei bastante pra vencer desse deck. Eu suei bastante pra vencer desse deck. Agora talvez uma dos replays que eu mais queria mostrar, que foi um replay muito complicado, que foi o meu duelo contra o deck de Noble Knight. Eu enfrentei 3 Noble Knight, eu venci 2, perdi para 1. E esse daqui, eu acho que ele mostra todo o potencial do deck de Aroma quando você tem a Synchro, quando você consegue fazer os Synchros. O cara tá de equilíbrio, beleza. Eu nem vou passar esse duelo rápido, porque ele tem que ser passado devagar, porque é muita jogada, é muita coisa e dá pra ver como que o deck ele flui melhor quando você tem essas jogadas de 5. O cara foi, vamos lá, eu vou dar uma aceleradinha pra não ficar tão coisado. Ele foi lá, fez a jogada dele e tal, deixou todos os bichos dele, enviou os 3 cartas com boars, fez o campo dele certinho, bonitinho, pá. Ele não fez. Ele fez o Exceed, perdão, e ele já preparou o campinho dele. Eu fiz a minha Dark Void, ele guardou esse negócio aí, eu tava com muito medo de tomar essa carta. E eu falei, ok, eu vou optar por fazer Aroma Seraph, diminuir o ataque desse negócio aí, eu mato ele na base da porrada, porque ela tem 2.500. Só que ele me ativou essa coisa e ele manteve essa carta aqui. E essa carta aqui é que foi o problema. Ela não deixou o monstro ser destruído uma vez por batalha e por efeito. Ou por efeito, né? Então eu não poderia matar ele direto. E daí começou um jogo de controle muito louco. Que era, eu negava o efeito dele e batia algum bicho para reduzir o ataque dele. Porque ele tentava colocar monstros no campo, só que eu não deixava. Aí o que acontece? No turno dele, eu sabia que ele podia poupar o meu bicho. Então o que eu fazia era, eu voltava um recurso do cemitério pro deck, o meu bicho continuava com 3.000 e eu negava o efeito dele. Então o único jeito dele passar por cima de mim era se ele sacrificasse desse jeito. Eu ganhava 1.000 de vida, então eu não estava perdendo nada, mesmo com esse ataque adicional. E aí no meu turno eu pagava 1.000 de vida e ressuscitava a Aroma Seraph. Então essa foi a play mais louca de nega controle. Ele foi lá fazendo as play dele, só que ele já estava com o campo todo cheio, ganhando vida. E toda vez que ele tentava me bater, eu conseguia voltar pro jogo, porque eu conseguia ficar revivendo e negando as cartas dele. Quando eu veio a caranga, foi só ficar devolvendo as spells que mais me incomodavam pra mão dele. Aí ele tenta até voltar, só que a gente coloca tanto monstro com um bônus pesado que a gente derrota esse Noble Knight na porrada. A gente conseguiu tancar um Noble Knight na base da porrada e do negate da Seraph Rosemary. Ela é muito boa nesse sentido. E por fim, a última replay é contra o deck de Aroma. Só que diferente do deck de Aroma que eu estou usando, é o deck de Aroma que não usa Synchro. Ele até não está usando equilíbrio, ele estava usando o Kududai, aquela skill que aumenta os pontos de vida para você já poder ativar os efeitos de ponto de vida. Só que como eu falei, isso não é útil, não é bom. E você vai ver a diferença dos dois decks. Começo fazendo uma jogada normal, Aroma Seraph, beleza, ganho 3.000 pontos de ataque, seta minha carta pra buscar, passou, beleza, ele dá o jardim e eu já falei, ok, é um deck de Aroma. E ele começa nessa brincadeira de vou negar, vou coisar e tal. E a gente fica nessa meio emparelhada, porque os dois decks eles são agressivos, mas não tanto. Então, ele tenta impedir de fazer jogada daqui, enquanto ele ganha vida de lá, o HP dele tá sempre muito alto, sempre 7.000, 8.000 e tal. E isso não faz diferença, porque eu tô sempre ativando os efeitos da minha trap, porque o meu HP tá baixo, eu fico ganhando sempre vida e ativando os efeitos no turno do oponente, que é quando importa ativar os efeitos.
Então o meu HP tá sempre baixo, mas eu sempre consigo jogar por cima deles. Ele vai, coloca campo, tenta ganhar vida e tal, vira meus monstros pra bater, beleza, eu vou lá, destruo o bicho dele, nego cartas e ele não consegue ficar jogando de forma completa. Por mais que o HP dele tá alto, 7500, pá, vai, toma, tô ativando um monte de efeito aqui. Esses efeitos não são necessários pro deck, porque o cara só tá tentando tancar algo que ele nunca consegue tancar. Esse aqui foi o momento máximo que eu neguei os efeitos do campo com a Seraph, porque aí eu bato e o cara não consegue ganhar pontos de vida. Ele tava nessa loucura de vou ficar ganhando pontos de vida, depois ganhar pontos de vida, e aqui eu aproveitei dessa para dar uma porrada nele, dar uma reduzida nos HP legal. Ele baniu até a minha Vard com essa jogada aqui, mas eu já tinha todo o ciclo que eu precisava, eu não precisava continuar fazendo essa jogada de síncrono. Se eu tivesse feito no começo do duelo, esse ano eu provavelmente não teria muita play. Ganho ponto de vida, nega efeito, paro, popo e segue nessa. Meu oponente não tem como ficar voltando play. Eu volto o spell no turno dele. E a grande jogada é que ele estava acreditando nessa carta, porque muita gente acha essa carta um saco. Mano, você só lida com essa carta e foda-se. É só isso. Você só nega ela, destrói ela, banha ela, faz o que você quiser. Você tem que lidar com essa carta no final. Você não pode dar recurso de graça. Eu fui lá, neguei ela e o meu oponente não pode ficar ativando efeitos. E é só bater, ele não tem efeito de monstro pra ativar e a gente ganha o duelo. Mostrando que a minha versão ela consegue surpreender. Eu normalmente quando eu jogo contra aromas dessas versões eu ganho, porque eu acho que essa versão ela se foca em ganhar pontos de vida e esse deck ele não é 100% focado em ganhar pontos de vida. Esse é o deck de aroma. Eu sei que existem opções melhores, eu sei que existem talvez jogadas melhores, eu sei que existem normalmente cartas que talvez na sua conta sejam melhores do que as que eu estou usando, mas a base é essa: você não usar de equilíbrio, porque você não precisa de equilíbrio, você usar a forma de ciclo para ser mais agressivo, para bater, porque o deck ele meio que espera demais e a grande força do deck é você poder ativar os efeitos no turno do seu oponente 2 vezes. Então, mudar a posição de batalha de 2 monstros 2 vezes é muito bom. Você poder voltar 2 cartas setadas para a mão do seu oponente é muito bom. Você poder comprar 2 cartas é excelente. Você poder negar 2 cartas no turno é delícia. Esse deck ele é meme, mas eu gosto muito, tenho muito carinho por esse deck e eu gostaria muito que a versão Seraph da Majoran viesse pra gente no mercador. Eu quero ela prismática, eu quero os 2 boss do deck prismático. Pra quem não sabe, eu acho que o efeito dela deixaria o deck 100% mais meta do que ele é. O principal efeito dela é o seguinte: se você ganhar ponto de vida, você destrói uma carta no campo. Ponto. Esse efeito já é delicioso. O segundo efeito dela, ela busca as traps. Se você consegue buscar as traps, você consegue usar menos, você consegue garantir elas, você consegue fazer elas no turno 1 com aquela trampeta. Então, quando a Konami trouxer essa carta, eu com certeza vou fazer um outro vídeo de aroma com a nova boss do deck, mitando. Bem, é isso, delicioso. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse deck. Eu tenho muito carinho por ele e eu fico muito feliz de poder ter pegado o DLV20 com ele e poder apresentar essa nova versão para todos vocês. Ela não é 100% minha, ela já era uma ideia que eu tinha. Eu vi um youtuber gringo fazendo uma versão dela muito antes, quando saiu as traps novas, e eu adaptei ela para minha versão. Espero que seja útil para vocês e até o próximo vídeo.